Ok. Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, juntamente com vocês aí na sala. Apanhe aí a sua Bíblia e a gente vai fazer uma leitura e vamos aqui juntamente comungar ideias dentro de um texto que faz parte do corpo doutrinário que se prende à salvação do homem, porque nós dependemos desse sistema doutrinário para termos uma experiência com a salvação no tocante, o que nós vamos aprender aqui nessa noite, por que esse sistema doutrinário tem a ver com a nossa salvação. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração. Meu querido Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu faço essa oração nesse momento, pedindo ao meu Senhor que, segundo a sua grandeza, nos abençoe nessa noite, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, dentro do estudo que nós vamos fazer aqui, o teu Espírito comunica com o nosso Espírito essas verdades maravilhosas da tua palavra. Abençoe os nossos irmãos, aonde estiver agora, conosco, através desse meio de comunicação, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Comigo está o meu jovem, aí, o André e o pastor Oséias. E eu quero trazer de volta, eu dei um toquezinho na lição, no domingo, a revista nossa estava falando sobre o novo nascimento, e falando do novo nascimento eu dei um toquezinho nesse assunto, e hoje eu quero continuar meditando com você. Eu quero ler aqui na carta de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 3, está assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar nos últimos tempos. Está pegando bem, Oséias? Está saindo beleza aí? Nós vamos meditar com você sobre a regeneração. Eu disse que o que muda a nossa natureza, ou o que modifica a nossa natureza perante Deus, é a regeneração. A regeneração é que leva o homem a ter uma natureza mudada perante Deus. Ora, quando nós estudamos a regeneração, é claro e evidente que ela vem de um novo nascimento. Um homem que nasceu de novo e agora é um homem regenerado. Quando Jesus disse a um príncipe dos judeus, que por nome Nicodemos, que nós estudamos domingo,
No capítulo 3 do Evangelho de João, ou de João, Jesus disse que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ora, o mestre de Israel, o Nicodemos, ele desconsiderou o assunto no tocante a não entender nada. Ele fez a interrogação: como pode ser isso? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Aí seria uma ideia quase que, se comparando, seria a reencarnação, o que não existe. Então, Jesus disse a Nicodemos o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o novo nascimento, nascido da água e do Espírito, não tem nada a ver com o batismo nas águas. Embora o batismo em figura trata disso. Mas o batismo tem a ver com sepultamento, tem a ver com plantar uma semente, tem a ver com isso, esse batismo. Mas em figura foi o que Deus colocou para a igreja em uma simplicidade e de uma lógica tremenda. O batismo é até conhecido assim por alguns segmentos, que o novo nascimento, ou a lavagem que a Bíblia fala pela palavra, está relacionado ao batismo nas águas. Você se lavou como se fosse um banho. Na realidade não é. A Bíblia diz: a regeneração e o novo nascimento está ligado à palavra de Deus. O batismo é algo tão glorioso que se prende a um testemunho público que você aceitou mudar de vida, é sepultado o velho homem e saiu das águas. É o homem que ressuscitou para viver uma vida com Cristo, vida nova. Bom, essa é a minha introdução. Eu quero então olhar com você alguns textos. O texto que nós temos, e foi lido aqui em Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 1, a sua primeira carta, e o versículo 3. O versículo 23 da mesma carta vai nos trazer uma palavra que você precisa conhecer ela. Às vezes passou lendo e não viu. Preste bem atenção. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Você está vendo que quem promove essa regeneração é a palavra de Deus? Regenerado pela palavra. O versículo 3 que nós lemos diz que: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Nos gerou de novo, que tem a ver com essa regeneração, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, diz o texto. Aí vai dizendo: nós, o homem gerado da carne e do sangue, o homem gerado do ajuntamento dos nossos pais, do ajuntamento de um homem e uma mulher,
esse homem Gerardo diz: porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vocês foi evangelizada. Essa é a palavra que foi pregada, a palavra que muda a sua vida, a palavra que regenera, a palavra que traz um novo homem, a palavra que limpa, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, na altura do versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra purifica, a palavra lava, a palavra regenera. O Salmo 119, o verso 9 diz: como purificar o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Então a palavra de Deus é comparada como uma água que lava e traz o homem à regeneração. Então, o que muda a nossa natureza é a regeneração. A gente já ouviu falar muito de pessoas que era um elemento bastante terrível na vida dele lá. E falou: nosso fulano regenerou muito. Nosso fulano regenerou muito. Mudou demais. Aquilo era perigoso. Você já ouviu falar isso? Então regenerou. Sem conhecer a Bíblia, a pessoa conhece o que é a regeneração. Vamos ouvir aqui. O que é regeneração? A palavra que nós temos, até mesmo no dicionário, a palavra quer dizer restabelecimento. Restabelecimento do que estava destruído. É modificar, restaurar o que estava destruído. Restabelecer aquilo que estava destruído. Então a palavra de Deus vai trabalhar isso. Não é novidade para o nosso Deus fazer isso com o homem. Porque eu ensinei aqui na terça-feira, bem na primeira terça-feira, que aconteceu aí o decreto, eu estive ensinando sobre o Espírito Santo no mundo caótico. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Diz que o Espírito de Deus estava sobre as trevas, pairava sobre a fonte do abismo, em um mundo totalmente em ruína, diz o texto. E a terra era sem forma e vazia. Está aqui, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre os delitos e pecado. É assim que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. O texto é categórico em dizer que a raça humana fora de Deus está assim, necessitada da regeneração. Olha aqui. E vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Disse Paulo, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira de Deus. Essa era a nossa situação. Essa era e é a situação daqueles que ainda não se rendeu aos pés de Jesus Cristo.
é preciso o homem procurar Jesus. Nós fizemos isto, diz a Bíblia, em tempo oportuno. Está escrito na Bíblia. Em tempo oportuno, nós ouvimos a pregação e nos rendemos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma oportunidade que Deus nos deu e está dando a você, quem sabe que está agora conosco aí na sua sala e ainda não fez essa decisão. Olha o que diz o texto. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável, socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Hoje, que hora? Agora. Olha o texto falando. O dia aceitável. Eis aqui agora. Que hora? Agora. Qual o tempo? O tempo aceitável. Aí vem de novo. Eis aqui agora o dia da salvação. O tempo é agora. O dia é hoje. A hora é agora de você aceitar a salvação e entra nos passos do novo nascimento, da regeneração, da justificação, da santificação, trazendo em pauta que o arrependimento, esse unido à fé, são os dois primeiros passos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim que você ouvir, o Espírito Santo convence que você é um pecador. Você cai numa situação de arrependimento. Você arrepende e aí você lança nos braços do Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí você vai para o caminho do novo nascimento, da regeneração e da santificação. Eu quero ler para você, para que você não tenha dúvida do que nós estamos falando aqui nessa tranquilidade. Olha o que diz aqui, ó. E de um só Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque alguns dos vossos poetas também dizem, nós somos geração dele, quer dizer, nós viemos de Deus. Aí vem o texto, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza quando ressuscitou de entre os mortos. Aqui está falando, mas Deus, não tendo em conta, não levando em consideração o tempo da nossa ignorância, aí disse Paulo, mandou anunciar agora, em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam. Então o arrependimento está aí, os passos de caminharmos para ganharmos a salvação em Cristo. Vamos lá? A fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele te convence que você é um pecador, diz o texto, e o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence que você é um pecador. Você arrepende e ganha o perdão do pecado. Vai para o novo nascimento e a regeneração.
entra para os passos da santificação, justificação, que nós vamos falar nisso na próxima terça-feira. A justificação, ela é o que modifica a nossa situação perante Deus. O que modifica a nossa situação perante Deus é a justificação. O que muda a natureza é a regeneração. Então, nós estamos falando de natureza. A nossa natureza era pecaminosa, natureza pecaminosa. Aí o homem arrependeu, não tem como dar errado. Não, o homem arrependeu, está assegurado. Quem garante é Cristo Jesus. E garantindo Ele para nós o perdão dos nossos pecados, olha o que diz a Bíblia. Colossenses 2, versículo 13. Preste bem atenção. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e os tirou do meio os tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Que coisa linda! Deus riscou a nossa conta, diz o texto, riscou a cédula, a conta que havia. Por isso que você reza o Pai Nosso, e o Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quando o homem peca contra Deus, ele contraiu uma dívida com Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Pequei contra os céus e perante ti. Então o homem precisa de Deus na pessoa de Cristo para riscar essa conta. Aí diz aqui o texto: perdoando-vos as ofensas e havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira era contrária a nós. Quer dizer, nós tínhamos uma conta que era desfavor nosso. Aí Jesus tirou e as cravou na cruz. Em Hebreus, diz que ele rasgou aquela cédula. Diz que ele pegou aquilo e rasgou. Ele rasgou e jogou na profundeza do mar. E disse: nunca mais me lembrarei dos vossos pecados. Um homem perdoado por Deus está perdoado mesmo. Tudo que o homem precisa crer, disse Paulo, é crer no que Jesus fez. Está completo o sacrifício de Jesus, nas suas ordenanças. Purificação de pecado. Purificação está além de perdão. Deus te perdoa, te purifica. Deus nos lava pela palavra, nos regenera pela palavra. Deus nos santifica na palavra. Disse Jesus na sua oração: santifica-as na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação que vem pela palavra. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja, se entregou pela igreja e santifica a igreja pela palavra. Então a palavra tem esse poder purificador, tem esse poder que nos lava, nos purifica e nos coloca perante Deus, sabendo que um outro método riquíssimo
que não tem algo que supera esses dois meios que Deus nos deu para purificação e lavagem: a palavra e o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Eu disse de todo pecado, mas é de todo pecado. Nós temos mais ainda. Nós temos aqui um texto, me dá a sua permissão para moer a garganta aqui. Deus, no seu amor, quer salvar os homens, não pelas obras de justiça dos homens. Vou repetir isso. Deus, no seu grande amor, quer salvar os homens. É isso que a Bíblia fala. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas a forma de Deus fazer isso está pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo pela palavra. Meu Deus do céu! Deus tomou providência de tudo. Deus tomou providência de tudo. Olha, eu vou repetir isso. Pela lavagem de regeneração, da renovação do Espírito Santo pela palavra. Eu quero ler isso na carta de Paulo a Tito. Você descobre essa riqueza que eu estou falando com vocês, que está aí na sala. Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, quer dizer, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras da justiça ou de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou repetir: não pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Foi por Ele que nós ganhamos. Foi por Ele. Tem mais. A alma lavada completamente das imundícias do mundo recebe novidade de vida. Que maravilha, olha. A alma lavada completamente das imundícias desse mundo recebe novidade de vida. Aí vem experiência simbólica expressa no ato do batismo. Quer dizer, o batismo nos traz uma experiência simbólica sobre essa lavagem, o que na realidade o batismo está ligado à simbologia. Deus fala com o seu povo através de tipos e sombras e símbolos. O novo nascimento, a alma lavada. Por isso que nós encontramos um texto na Bíblia. Esse texto me chama a atenção. E você que está aí na sala, tem o que de pessoas aí conosco na sala aí, Oséias? Tem o que de pessoas aí participando conosco para que eu tenha aqui esse privilégio de saber
Quantos estão nos seguindo aqui nesse momento? 39. Olha aqui para você ver. Olha que beleza aqui, olha. Por isso que algumas pessoas, o segmento, confundem e acham que o batismo é que perdoa pecado. Acha que o batismo nas águas é que purifica. O texto que nós acabamos de ler em Tito não é. Não é. A alma lavada, aí nós temos aqui, ó, Atos capítulo 22 e o versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui, Paulo está testemunhando o que aconteceu com ele. Quando ele tinha carta para perseguir e prender os crentes, caminho a Damasco. E aí, segundo ele, meio-dia, uma luz mais forte que o sol, fez Paulo cair por terra. E Paulo perdeu a visão dos seus olhos, conduzido, chegou a Damasco e ficou na casa 3 dias orando, não enxergava nada. E Deus então mandou o seu servo ir falar com Paulo, que tinha por nome Saulo, temível Saulo. Até que o servo de Deus questionou, falou: esse homem tem poder para fechar a igreja. Persegue, prende, arrasta, bate, espanca. E Paulo deu testemunho que quando esse homem chegou e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu a caminho de Damasco mandou que eu viesse falar contigo. E entre outras palavras, Paulo testemunhando diz que ele usou essa palavra. Agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Concorda com a carta de Tito, que Paulo escreveu a Tito, dizendo que nós somos regenerados, lavados pela palavra, através do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a alma lavada. Aí Paulo, o antigo Saulo, agora regenerado, 3 anos e 6 meses depois, ele vai visitar os apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos tinham ouvido falar que Paulo teve um encontro com Deus. É o que muda a natureza. O que mudou Saulo foi a regeneração. O que mudou Paulo foi o encontro com Jesus Cristo. Jesus entrou no coração e na mente de Paulo. Quando nós estudamos sobre natureza, aqui, eu sempre ministro esses assuntos, mas o pastor Osés, nós temos um bate-papo com os nossos alunos. A natureza humana faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir, que os seres humanos tendem a ter, independente da influência ou da cultura. O homem herdou de Adão a natureza pecaminosa, nós somos pecadores. Eu já li lá em Efésios, também eu já li em Colossenses 2 e 13. Também nós temos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, nós temos ali a situação da pessoa morta no pecado, capítulo 5, versículo 6, você pode olhar aí na sua casa. Então a natureza pecaminosa. Quando você ouve falar sobre fulano de tal é boa índole, está ligado ao conjunto de traços e qualidade inerente ao indivíduo desde o seu nascimento, caráter, inclinação e temperamento. Fulano é índole boa, bom caráter. Fulano tem a natureza ruim. Fulano, vamos dizer, Nero César, por exemplo. Alguns Herodes,
os herodianos, um faraó que reinou nos dias de Moisés. Diz a Bíblia que ele não conheceu José e também não conhecia Deus. Ele mesmo falou: quem é Deus? Eu não conheço Deus. Natureza 1. Um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo muda na regeneração. Que coisa gloriosa, né? Deus muda. Agora tem a ver, não tem nada a ver com a natureza que segue aí o curso comum e regular das coisas, a ordem natural do que nós conhecemos da criação. A natureza está revoltada, o mar revoltou, é coisa da natureza. Será que essa peste vem da natureza? E tal. Isso não tem nada a ver com a natureza humana. Vou repetir, a natureza humana faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneira de pensar, de agir ou sentir, que os seres humanos tendem a ter, independente de influência ou da cultura. Aí está ligado a índole da pessoa. Pessoa boa, qualidade boa, pessoa transformada, uma pessoa que veio. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Não tem um homem, exceto Jesus Cristo aqui na terra, disse o rei Salomão: não há homem que não peque. Todo homem é pecador. Todos. Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz que todo homem errou e desviado de Deus. Isaías também tem a mesma visão, Isaías 53. Isaías diz que todos nós andávamos, cada um seguia a sua própria religião, cada um seguia o seu próprio caminho. Jesus aparece dizendo que Ele é o caminho que nos conduz à regeneração, ao novo nascimento, à justificação, à santificação, ao perdão de pecado, a uma fé que não é nossa, é gerada por Ele. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Ele mesmo gera isso dentro de nós. Essa fé não é fé comum, é a fé que Ele gera. Ele gerou. Quando você creu, então você nasceu de novo, é o homem de fé, é a mulher de fé. Então que Deus nos abençoe e que a cada passo nessa vida a gente vai entendendo o que muda a nossa natureza. Eu quero ler mais algumas referências. Nós temos aqui em Mateus 19, o versículo 28, refere-se à regeneração do mundo ou à restauração de todas as coisas. Essa referência é muito boa. Isso tem a ver com a pergunta de Pedro. Pedro faz uma pergunta a Jesus Cristo a respeito da decisão que eles tomaram, a decisão de deixar tudo para seguir Jesus. O que vamos ganhar com isso? O que vamos ganhar com isso? Nós que deixamos tudo, vamos ganhar o quê? Seguindo ao Senhor. Olha que coisa bonita. Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me segues, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós assentareis sobre 12 tronos. Vocês também vão assentar sobre 12 tronos. Aqui Jesus usou a palavra importante, na regeneração do mundo. Quando chegar esse tempo que nós ganharmos a transformação total, aqui está falando daquilo que você fala também no Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Os homens do reino de Deus têm que ser homem regenerado. Você pode até rezar o Pai Nosso ou orar o Pai Nosso, mas isso não quer dizer que você está no reino de Deus, não. Jesus falou: se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus.
Aí Jesus completa: o reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário que você venha nascer da água e do Espírito para entrar nele. Então Jesus respondeu a Pedro: agora preste bem atenção. Quem não queria um negócio desse, pastor Osés, quem não queria trocar um barco de pescaria, trocar umas redes pelo reino, rapaz? Quem não queria, meu Deus do céu, trocar um simples barco de pescar? Nós que deixamos tudo, que tudo? O tudo que eu tinha era um barco de pescar. O tudo que eu tinha era uma rede. E aí Jesus falou: você vai ganhar 100% aqui na terra e no reino, trono para vocês assentar. Glória a Deus. Que troca maravilhosa, que troca linda. É o que diz o poeta. Eu falei domingo: o meu tudo, que não é nada, eu entreguei para ele. Tudo que eu tinha era um barquinho, eu troquei pelo reino. Tudo que eu tinha era uma rede. O que eu tinha era a profissão de padeiro, eu troquei pelo reino. O que você tinha era a profissão, como é que chama a profissão sua? De medir terra? Topógrafo. Como é que chama? Topógrafo. Topógrafo? Era isso. Vivia nesse mato, medindo terra. Uma empresa boa. Mas era tudo que tinha. Para Deus não é nada. Medir a terra aqui, daqui a pouco a gente é chamado, a terra fica aí. Aí você trocou pelo reino. E tem trono. Aleluia. E trocou pelo trono. Bendito seja Deus. Oh, glória. É isso que vale a regeneração. É isso que vale a mudança de vida. É isso que mexe com a minha natureza. A velha natureza, que tinha desejos carnais. Os meus olhos eram outros. Tudo. Disse que nós vivíamos odiando e sendo odiado. Eu costumo sempre dizer para os meus queridos irmãos que congregam comigo e recebem o meu ensino, que a Bíblia diz o seguinte: nós vivíamos odiando, mas éramos também odiados. Era um Belém para nunca mais ficar de bem. Era, se liga me ligasse, eu ligava liga. Mas liga não me liga, eu também não ligo liga. Se me dá bom dia, eu dou bom dia. Se não me dá bom dia, eu também não dou bom dia. Era assim que a gente vivia. Era a nossa natureza. Era odiando. Era assim. Mas também, a gente nem sabia que a gente odiava alguém, mas o alguém também nos odiava. Ah, meu Deus do céu. Olha para você ver. Como que é lindo aqui, ó. Eu vou ler. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, eu já li para você, e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, ele mudou isso, não pelas nossas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós. Agora o versículo 2: que a ninguém inflame, nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Era assim a nossa natureza. Em delitos e pecado, vivemos assim, ignorando um ao outro. Qualquer coisinha era um coisão para nós. Qualquer coisinha. Apareceu ele e regenerou a nossa vida. O que muda a minha natureza é a regeneração. A vida não toca aí, José, de horas aí para não passar um.
O que muda é a regeneração. Nós temos esses textos também em Atos capítulo 3, versículo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5. Agora aqui é diferente. O regenerado vai entrar aqui, ó. O homem regenerado vai entrar aqui. Se você não atingir o novo nascimento e a regeneração, você não vai poder entrar aqui, ó. Preste bem atenção. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está tudo novo. Se você quer entrar, tem que nascer de novo. Tem que ir para os passos da regeneração. Eu vou para a conclusão desse simples ensino. O que modifica a minha natureza é a regeneração, o novo nascimento. E a conclusão é: o novo nascimento é a condição oferecida por Deus em Cristo Jesus para entrarmos no céu. Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 10 e versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer, está escrito assim, olha que lindo: fazei morrer a vossa natureza terrestre e buscai a natureza celeste. Aí em Pedro, 2 Pedro capítulo 1, Pedro diz que nós herdamos a natureza de Cristo. 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 4 diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O homem que nasceu de novo, que recebeu a natureza de Cristo, que disse Paulo, que nós temos a mente de Cristo, isso é a natureza de Cristo. Confere o que disse Pedro, que Deus nos deu promessas, e nós acreditamos nessas promessas, e crendo nessas promessas, nós estamos firmes, porque mudou a nossa natureza. Mudou a nossa natureza, porque nós cremos nessas promessas, e nós temos a natureza divina. Por isso que nós não acreditamos em crente que odeia um ao outro. Por isso que nós não acreditamos em crente briguento, que espancador, que ainda hoje anda odiando as pessoas, e que não vive a prática do amor, e que não vive essa prática do amor, ainda não nasceu de novo, ainda não entrou nos passos da justificação, da transformação
que vem da regeneração em Cristo Jesus, movida pelo Espírito Santo, conforme nós vemos aqui. E para concluir, Colossenses 3, e eu encerro aqui. Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. É o que nós temos em Colossenses. Faça morrer essa natureza pecaminosa. Crente não pode falar, oh menino, fulano não conhece quem sou eu não, eu tenho a natureza ruim. E nem falar que seu filho também tem a natureza ruim. Esse menino tem a natureza ruim. Fala isso não, fala isso para o seu filho não. Mortificai, pois, a vossa natureza que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem não passou, quem não aceitou a Cristo, quem não nasceu de novo, quem não busca esse novo nascimento pela fé gerada, pelo arrependimento, pelo novo nascimento, a regeneração, a justificação e a santificação progressiva, precisa buscar ainda hoje. Tudo isso está à disposição nossa, providenciada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para purificar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu te agradeço por esses momentos aqui, os teus servos acompanhando nas salas. Eu louvo o teu nome, porque o Senhor nos ofereceu, pelo seu sacrifício da cruz do Calvário, o perdão, a purificação da nossa consciência, conforme diz a Bíblia, que o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa má consciência para servir ao Deus vivo. Que o sangue do teu Filho purifica as nossas vidas e as nossas vestes. Eu te agradeço. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, desde a criança até o mais velho. Dá-nos uma noite segura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, aonde você estiver agora. Deus te abençoe. Amém e amém.